Glória a Deus. Mais uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Você vem falando com os seus pés. Nós tivemos o nosso momento de oração. Mas mais uma vez apresento ao Senhor a sua vida, apresento ao Senhor a sua casa, a sua família. Agradecendo a Ele primeiramente. Hoje, mais uma vez, estaremos renovando a nossa aliança com o Senhor. Finalmente, nós venhamos nos manter firmes nessa aliança. Nós venhamos a cada dia mais buscar no Senhor, colocar nossa confiança, nossa fé, nossa esperança nele. Nessa oportunidade, mais uma vez, você venha fazer com o seu culto. Ele venha ser agradado aos olhos do Senhor.
todos. Amém. A presença do Espírito Santo não pode nos cansar. Então, mais uma vez, o Senhor vai falar dos nossos corações. Nós sejamos abertos, totalmente, com os nossos corações abertos para ouvir a voz do Senhor. Mais uma vez, a oportunidade que nos dá. Glória a Deus. Amém. Que seja no nome do Espírito Santo de Deus falando ao meu coração, ao seu coração, nesse momento de Jesus. A palavra do próprio Deus vai falar com a sua igreja nesse momento. Fala em Jeremias 18. Oh, aleluia. Do capítulo 1 ao capítulo 6. Jeremias 18, 1 ao 6. Oh, Jesus, amém? O título da mensagem: o vaso do oleiro, a impertinência do povo. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Amém. Ó Espírito Santo, usa-nos, Jesus. Fala, Senhor, para a tua igreja. Ministra, Senhor, nessa manhã, Pai, a tua igreja. Estamos aqui, ó Deus, como vasos que precisam ser quebrados. Estamos, ó Pai, totalmente disponíveis para que o Senhor possa nos usar. Então fala, Senhor, para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse versículo, iniciando a nossa palavra do Senhor Jeremias, ele foi escolhido um tempo pelo próprio Deus para anunciar uma certa revolta de Deus contra o povo de Israel. Jeremias era um profeta que ele não veio ministrar um evangelho que apaziguasse uma situação, mas muito pelo contrário, ele foi liberado, ordenado para que fosse anunciar ao povo de Israel algo que Deus iria fazer com aquele povo. Porque nesse período Israel tinha se afastado da presença do Senhor e estava no pecado. E Deus usou Jeremias para poder falar ao povo dele, ao povo de Israel, que estaria enviando algumas situações, castigos, podemos dizer assim, porque o povo se portava no pecado. E nessa palavra, Deus, quando ele permite Jeremias ter essa experiência de ver ali um oleiro moldando um vaso, nós precisamos entender que todos nós somos vasos na mão do Senhor. Independente de qual seja o nosso posicionamento, tanto na vida profissional quanto no nosso ministério, todos nós somos vasos que precisa ser moldado, que precisa ser quebrado todo dia. E quantas vezes precisar ser quebrado, precisa ser quebrado. E quando nós damos liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha nos quebrar a igreja, é justamente onde entram os nossos conflitos de questionar o Senhor. Nós passamos por tantas dificuldades na presença do Pai, na casa do Senhor, na casa do oleiro, porque Ele escolheu o nosso Deus. E como igreja, nós estamos questionando muito porque estamos passando por provações, por tantas situações de dificuldade, seja de qual área for, financeira, emocional, espiritual, familiar.
suas lutas, as suas preocupações, as suas desilusões, mas todos nós temos. Mas o que nós precisamos entender é que quando realmente nós nos dispomos a ser esses vasos na casa do Senhor, a ser esses vasos na mão desse olheiro, aleluia. Esse olheiro que é o nosso Deus, que é aquele que nos formou, que formou o nosso caráter, esse Deus que nos criou, que já escreveu toda uma história antes mesmo de nós nascermos. Ele já tinha uma história preparada para cada um de nós. E Ele sabia que nós, em algum momento da nossa caminhada com Ele, nós iríamos deslizar, nós iríamos fraquejar. E o que é lindo na presença do Senhor, o que é lindo quando Deus faz aqui, quando realmente nós nos dispomos a ser pessoas quebradas, a ser pessoas que se permitem ser moldadas pelo Senhor. Ele nos permite passar por provações, por muitas lutas, mas ainda assim a mão dele, a graça dele, a misericórdia dele nos alcança. E o povo de Israel, nesse período, eles estavam totalmente afastados da presença do Senhor. O povo de Israel foi esse povo que saiu lá do Egito de toda uma situação de escravidão, de sofrimento, de passar por humilhações, se sujeitar a situações de escassez, de fome, de miséria total. E Deus permitiu que esse povo saísse do Egito e fosse para uma terra que Deus estava preparando. E de toda a caminhada do povo até sair do Egito, até chegar à terra prometida, Deus fez tantas coisas, fez tantos milagres, proveu tanta coisa. E chega um tempo que o povo de Israel se afasta da presença do Senhor. Começa literalmente a abandonar todas as promessas que Deus já tinha feito, tudo aquilo que Deus já tinha feito para eles. E a igreja do Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, talvez pode parecer muito repetitivo quando a gente fala da igreja do Senhor nesse tempo, porque é o nosso tempo, é o tempo no qual nós estamos vivendo como igreja do Senhor. Nós temos muitas situações, muitas coisas que às vezes as pessoas estão afastando da casa do Pai. Estão saindo da presença desse oleiro que precisa quebrar o seu corpo, que precisa quebrar a sua igreja para que ela venha se posicionar e estar na posição que Ele quer, como uma noiva adornada, como uma noiva perfeita. E às vezes é muito triste, às vezes hoje, mais ou menos, eu não vou falar tanto quando o pastor fala a questão de estar aqui no altar nessas cadeiras vazias. E a gente percebe que são pessoas com cargos na igreja, são pessoas frequentes até em alguns cultos semanais. Mas especificamente quando fala no culto da manhã, as pessoas têm se acomodado. Esses vasos na casa do Senhor têm se acomodado ao cansaço, às dificuldades. São tantas e tantas situações que como pastor tem que entender, tem que relevar. E o que a gente percebe é que quando isso acontece na igreja, quando essas situações vão acontecendo na igreja, a gente começa a perceber que está se esfriando naquele vaso uma unção que foi liberada. Começa a se esfriar, começa a se deixar levar pelo cansaço, pelo estresse. E que Deus quer estar falando aqui com Jeremias, que como um vaso, nós precisamos ser quebrados, ainda que seja na presença do Senhor, ainda que seja na casa do Senhor, ainda que seja trabalhando na casa do Senhor, ainda que seja se entregando totalmente na casa do Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém para que não possamos ser quebrados por Deus. Nós não somos pessoas superiores aos outros que não podem ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos continuar achando que porque estamos na presença do Senhor, temos cargos na igreja, nós estamos livres de passar por provações. Muito pelo contrário. Quanto mais na presença do Senhor estamos, quanto mais vasos nós queremos ser na casa do Senhor, igreja, mais nós seremos provados, mais nós seremos quebrados. E a diferença vai estar em se todas as vezes quando o Senhor nos permitir passar por um momento de dificuldade, um momento de desilusão, a diferença vai ser quando nós permitirmos que realmente Deus ele venha moldar
e fazer de nós um vaso novo. Não adianta nós acharmos porque estamos na presença do Senhor, nós não precisamos ser provados. Talvez as cadeiras que estão vazias aí, é uma pergunta que eu me faço e te faço essa semana. Essas cadeiras que têm se encontrado vazias na casa do Senhor, será que elas estão vazias por culpa do próprio Deus, por culpa do nosso pastor? Essas cadeiras estão vazias porque talvez as pessoas que eram estar sentadas nelas não estão vendo em nós vasos que precisam ser quebrados e vasos que se permitam ser quebrados. Falar que nós somos cristãos, que nós somos evangélicos é muito fácil e é muito bonito, mas viver isso de verdade, o que é viver o ser cristão? É nós sairmos daquela porta para fora e aonde nós passarmos, ainda que seja uma carinha, essa pessoa poder reconhecer em nós e nos dar um bom dia, e você retribuir também com um bom dia e Deus te abençoe. Nós estamos muitas vezes saindo lá fora, mostrando para o mundo que nós somos cristãos, mas não damos um testemunho de verdadeiros cristãos, de verdadeiros vasos na mão do Senhor. Então nós precisamos voltar cada dia mais e mais em oração, intercessão, clamor mesmo. Quando estava ministrando com o Espírito Santo, tocava para que a igreja começasse a ministrar. Eu não sei como, eu só acredito que Deus ele trabalha de formas sobrenaturais. Cabe a Ele a fazer o que Ele tem que fazer. E no momento que o Espírito Santo me tomava para levar a mão diretamente para o celular, talvez a gente está aqui com poucas pessoas nos ouvindo, mas o Espírito Santo de Deus ele está alcançando outras vidas agora que precisam ouvir essa palavra, que precisavam ser ministradas naquele momento. E ainda que sejam outras línguas, Deus ele é um Deus que fala e percebe e sente e conhece. Então Ele sabe onde essa live vai chegar e em quem vai chegar. O nosso papel é só realmente nos dispor, querer realmente ser cheios do Espírito Santo de Deus. Queremos ser esse vaso que é cheio desse azeite, dessa unção, dessa presença. Porque talvez no testemunho nós nunca vamos saber, mas eu creio em nome de Jesus que pessoas irão ser alcançadas, estão sendo alcançadas nesse momento. Então o que é ser vaso na casa do Senhor? É nos permitir, é nos colocar totalmente à disposição do Espírito Santo de Deus. Em muitas situações a gente fala, está difícil, está complicado, a gente convida pessoas, a gente trabalha, a gente intercede, mas não tem resultado. O oleiro é o próprio Deus, nós somos só vaso. E como vaso nós precisamos criar, formar novos vasos. Essas pessoas precisam ver em nós. O povo de Israel, quando afastaram da presença do Senhor, eles se contaminaram com o mundo. A igreja do Senhor nesse tempo, nesses últimos dias que está próximo à vinda do Senhor, nós precisamos realmente entender que nós não estamos aqui para viver mais a nossa vontade. Nós não estamos mais aqui para viver as nossas vaidades, os nossos sonhos, os nossos projetos. A igreja do Senhor está caminhando para viver os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus, igreja, está muito além do que aquilo que nós estamos buscando nesse tempo. Viver os sonhos de Deus é viver uma vida de renúncia, é viver uma vida onde você não sonha mais os seus sonhos, mas você sonha os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus nesses últimos tempos é que o povo se arrependa, a própria casa do Senhor, o Israel do Senhor se arrependa dos seus maus caminhos e volte verdadeiramente para a presença dele. O sonho de Deus é para que pessoas que se encontram cativas, prisioneiras, escravas do diabo, elas sejam alcançadas através de cada um de nós. Esse é o nosso papel. E Deus ele está nos levando e vai nos levar. Porque desencadear de todo o texto, Deus ele permite com que o seu povo passe por toda uma situação de miséria, uma situação de conflito. Mas quando Israel se retorna, volta novamente para a presença do Senhor, Deus ele anula todas as promessas de maldição. Deus fala
com Jeremias, fala com o povo de Israel que se arrependam dos seus maus caminhos, que tudo aquilo que eu falei que iria fazer contra eles, eu vou retroceder e não vou fazer mais. Às vezes a gente pergunta a Deus, não se arrepende. Lendo esse texto aqui, na sua casa tem que você arrepender, Deus ele se arrependeu. A partir do momento que Israel voltou para a presença do Senhor. E nós temos opções e escolhas na casa do Senhor. Ainda que nós pecamos, ainda que nós erramos, ainda que nós fazemos coisas que entristecem o coração do Senhor, como vasos, como pessoas que precisam ser moldadas, o Senhor nos permite nos arrepender e renovar com Ele a nossa aliança. Nós precisamos entender que somos vasos. E a construção de um vaso, ela vem do barro. Todos nós sabemos. E esse barro que é em nós, que é na nossa formação, nós precisamos entender que quando nós nos desprendemos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, talvez a gente está aqui na igreja, mas estamos pensando em outras coisas, vivendo outras situações. E o Senhor, quando Ele nos quer na presença dEle, Ele nos quer por inteiro, por completo. Aí Ele pega novamente aquele barro, todo sujo, todo cheio das suas pedrinhas, e separa tudo, e deixa de uma forma para ser colocado novamente no lugar. O nosso Deus é maravilhoso, gente. Ele usa o profeta Jeremias para lançar uma palavra de maldição para o povo de Israel, porque estava em pecado. E se a igreja do Senhor tem vivido nesses últimos tempos, todo esse esfriar da presença do Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos posicionar e perguntar realmente, de verdade ao Senhor: meu Deus, qual é o meu papel na sua casa? Qual é o meu papel nesse mundo? É ser um evangélico, é ser um cristão só de uma aparência? Nós estamos muitas vezes olhando para os nossos prazeres, para os nossos sonhos, para os nossos projetos, e esquecendo que nós somos pessoas nessa terra com um único propósito: de anunciar o Evangelho do Senhor, de viver o Evangelho do Senhor. O Evangelho de Cristo é um Evangelho onde nós dizemos não para as nossas vontades, onde nós dizemos não para aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, para vivermos aquilo que Jesus quer. Nós precisamos entender a cada dia: Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Esse tempo, a cada dia que passa, ele está mais perto do que nós imaginamos. E o que é que nós vamos apresentar ao Senhor? Nós vamos falar com Ele: eu trabalhei na sua casa, eu te servi. Mas o que Ele vai querer de cada um de nós? Quantos vasos você foi lá, rouba, dava, chuva, cara? Quantos vasos você foi lá, você se dispôs a moldar através de mim? Quantos vasos você se dispôs a orar por Ele? Quantos vasos você se dispôs a jejuar por Ele? Quantas e quantas pessoas estão perdidas? Quantas e quantas pessoas na casa do Senhor ainda se encontram perdidas? E nós estamos sendo esses vasos que foram moldados a ponto de quem está ao nosso lado consiga perceber a presença do Senhor. Deus, Ele quer muito mais de nós, igreja. Nós precisamos buscar incessantemente, todos os dias, a cada dia, seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua convivência com seus amigos. Nós temos que buscar no Senhor: meu Deus, que o Senhor me use, crie oportunidades para que eu possa ser luz, para que eu possa ser um vaso tão perfeito, tão agradável ao Senhor, que as pessoas vão sentir a tua presença em mim e vão querer, vão desejar também. Ou nós vamos ficar nessa posição de sermos quebrados o tempo todo, sermos moldados o tempo todo e não dar o resultado que o Senhor quer de nós. Deus, Ele tem um resultado na sua igreja. Ele
não quer uma igreja inchada, mas Ele realmente quer uma igreja comprometida. Aleluia, na doce, Ele cai. Ele quer um povo realmente que se volta para a presença dEle. Ele quer uma igreja que realmente se converta dos seus maus caminhos e volta para a presença do Senhor. E quando se fala no texto, quando Deus fala que o vaso estava ali na roda para ser olhado pelo oleiro, a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória até onde nós estamos, nós passamos por muitas situações de transformação. Tem pessoas que nasceram no berço evangélico, que foram criadas, já tem toda uma formação, até mesmo desde o ventre. E parece ser fácil falar, eu nasci no berço evangélico, eu fui criada no evangelho. Mas com certeza, em algum momento da sua vida, nessa roda que é a nossa vida, em algum momento nós tentamos afastar, tentamos abandonar a presença do Espírito Santo. Israel abandonou a presença de Deus. E quando essa roda, que é toda a nossa história, ela nos faz confrontar e nos faz questionar que estamos na presença do Senhor e por algum momento nós tentamos voltar atrás. Que nós não venhamos nos colocar nessa posição de retroceder. Ainda que a nossa vida está girando, ainda que essa roda está nos levando, por mais difícil que seja a nossa caminhada com Cristo, nós não temos o direito de retroceder. Porque a própria palavra fala, o próprio Deus fala, quando Israel abandonou os caminhos do Senhor, quando o povo de Deus se corrompeu, Deus os castigou. Mas a partir do momento que Israel voltou para a presença do Senhor, as promessas de maldição, Ele mesmo falou que não iria fazer mais. E o nosso oleiro, esse oleiro que nos coloca nessa roda que é a vida, que nos coloca nessa trajetória que é a nossa caminhada com Cristo. Esse oleiro quer a cada dia mais e mais nos usar. Quando ele fala com Jeremias, quando aquele oleiro moldava aquele vaso, ele quer que nós olhamos para o Senhor, para o próprio Deus. Olhar para o Senhor, olhar para o Senhor, igreja, olhar para o Senhor. E olhar para Ele é olhar mesmo quando nós estamos nas nossas provações, nas nossas tentações, nas nossas limitações. Olhar para o Senhor, olhar para o nosso oleiro, é quando estamos totalmente quebrados, em pecado, sair da presença do Senhor e falar ao Espírito Santo de Deus: Pai, em nome de Jesus, me quebra novamente, mas faz de novo, faz de novo, faz de novo. Como igreja do Senhor, nós estamos pedindo para que o Senhor realmente venha fazer de novo aquilo que Ele formou, aquilo que Ele construiu para nós, quando ainda nós estávamos no ventre de nossas mães, porque Ele escreveu para cada um de nós uma história, uma trajetória. E nessa caminhada, na nossa caminhada, quando nós desviamos, quando nós nos afastamos, ou quando nós pensamos que Deus não é conosco, nós estamos fazendo como Israel fez. Literalmente, desacreditando de todas as promessas que o Senhor tem para nós. Deus é o oleiro, Ele é o nosso oleiro, nós somos vasos. Nós precisamos nos permitir ser moldados pelo Espírito Santo de Deus, a termos o caráter de Jesus, a termos a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos buscar mais essa presença do Senhor e buscar de uma forma verdadeira, igreja. Porque eu falo, conversando e observando algumas situações por mim mesma, Às vezes que eu afastei da presença do Senhor, que eu achei que o meu cansaço, que eu achei que outras prioridades eram mais importantes na minha vida. Quando eu literalmente abandonei o meu ministério, as consequências elas vieram de uma forma, e eu falo, mas não foi partido de Deus. Eu sei que Ele não me castigou, Ele permitiu que as coisas acontecessem por um propósito muito simples. E que a cada dia eu tento viver esse propósito. Que somente a presença dEle me basta.
situações que nos confrontam, que me confrontam. Porque se eu fosse olhar por mim mesma, talvez eu nem estaria viva. A grande verdade é essa. Porque tem muitos momentos que o diabo ele tenta nos envergonhar. Ele tenta nos frustrar. Ele tenta jogar na nossa cara. Você fez uma aliança com o Senhor, mas você passa por essa e essa situação. Só que ultimamente eu tenho vivido e tenho falado mesmo com o Senhor. Ainda que eu perca filhos, ainda que eu perca marido, ainda que eu perca amigos, eu só não posso perder a presença do Senhor. Porque foi uma aliança que eu fiz com Ele. E justamente no momento que eu me afastei da presença do Senhor. Foi no momento que eu achei que outras prioridades emocionais, pessoais, eram mais importantes do que o ministério. E foi caminhando numa situação que o meu filho se encontrava. Que eu vi muito, e eu não vou esquecer dessa voz do filho, dessa presença dele. Que ele trouxe na minha memória tudo aquilo que eu já tinha vivido no Evangelho, tudo aquilo que eu tinha vivido no meu ministério. E que não foi aqui no centro de igreja, foi justamente lá no treino. Todos os milagres, todos os cuidados, toda a provisão. De sair de casa para trabalhar e não ter o alimento necessário para dar para os meus filhos. E ele simplesmente me dá a oportunidade de ir trabalhar e de sair do trabalho, ir no supermercado. São tantas experiências, são tanta coisa gostosas que eu já vivi na presença do Senhor. E ele fala: compra. Você não queria comprar? Compra isso, compra aquilo. É muito lindo, igreja. E a gente só vive isso, só vive esse cuidado do Senhor quando nós estamos aliançados com Ele, quando nós estamos realmente alinhados nos propósitos do Senhor. E quando eu abandonei o meu ministério para viver a minha vida pessoal, Deus permitiu que tudo acontecesse para eu ouvir dele também, que a presença dele me bastante. O que é que nós precisamos entender? A presença do Senhor, a presença do Senhor na sua vida, na minha vida, é só ela que vai nos bastar. Todas as outras coisas, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida secular, tudo isso vai ser guardado pelo Senhor. Porque nós somos escolhidos, nós somos separados, nós somos filhos dele. E ele quer fazer de cada um de nós um vaso totalmente moldado, um vaso totalmente liso, transformado, lindo, para que o mundo veja em nós. O mundo precisa ver de nós. Esse Jesus se transforma. Esse Deus que nos cura, que nos liberta, que sara as nossas feridas, que sara aquilo que parece que não vai sarar nunca. Ele sara, ele ameniza, ele faz coisas novas acontecer. Ele nos permite viver por experiências na presença dele tão grandes que a gente fala, vale a pena, ainda assim, tem valido a pena, tem valido a pena. E mais uma vez, como tem valido a pena, igreja? A partir do momento que eu renovei a minha aliança com o Senhor, foram momentos assim de terror, foram momentos de medo, foram momentos que eu achei de verdade que eu ia morrer. Eu tive a minha vida ameaçada, eu tive a vida dos meus filhos ameaçada. E quando eu realmente entendi que para ter os meus filhos, para ter a minha casa, para ter a minha família, que foi tudo que o diabo sempre tentou me roubar. A minha família. Talvez vocês não saibam. Toda a minha infância, eu fui criada numa orfanato, porque meus pais me abandonaram. Não sei se eu deveria fazer isso nessa manhã, mas o Espírito Santo de Deus está falando para falar. E toda a minha infância, ela foi uma infância muito frustrada.
tinha as suas mães, os seus pais. E eu não tinha notícias. Você perguntava, eu não sei. Então, assim, o diabo sempre tentou, desde muito pequena, ministrar na minha mente, no meu coração. Você não merece ter família, ninguém te ama, ninguém te quer. Você é feio, seu cabelo é feio, tudo em você é feio. E eu realmente cresci muito revoltada, muito feia, de verdade. Era mal criada, respondona, briguenta. Estou falando de umas 40 crianças que eram na época, eu era a ovelha negra do orfanato. Brigava, me batia, respondia. E sempre o diabo tinha uma certa legalidade para ministrar isso no meu coração. Mas na roda da minha vida muita coisa aconteceu. Quando eu vim para Valadares, em 89, eu vim morar com a família na ilha. Achei que ia ser diferente. E foram 7 anos também de muita humilhação, de muita provação, de muita exclusão, de ter totalmente a minha. Eu estava saindo da minha infância, até na minha mocidade, né? Eu na moça e tal. E tudo aquilo realmente me revoltava muito, de verdade. Eu era respondona, uma criada, respondia não que tomava conta de mim, mas eu amava ela. E eu saí da casa dela em 97, ainda menor, porque as opções que eu tive toda a minha infância e adolescência, ou você se sujeita a passar por esse tipo de situação, ou você vai para a FEBEM. Talvez vocês não sabem o que é FEBEM, não é muito de vocês, mas é uma instituição que ficam crianças, adolescentes que não têm os seus pais. Hoje está um outro nome, não sei. Essa FEBEM era o terror para todas nós. Falava FEBEM, a gente já ficava com o coraçãozinho na mão. Então, realmente, ou você obedece, apanha, põe de castigo, ou você vai para a FEBEM. Então, assim, a minha vida toda, né, boa parte da minha vida, tudo não, mas boa parte da minha vida foi isso, foi esses conflitos vividos. Eu vou ter que me sujeitar a muita coisa, a muito tipo de humilhação, para eu ter um prato de comida para comer, para eu ter uma cama para deitar. Mas olhando para tudo isso, para tudo que aconteceu, eu louvo a Deus que, mesmo quando eu era revoltada, quando eu era uma pessoa amargurada, triste, Deus já tinha escrito uma nova história para mim. E eu só fui viver essa nova história quando eu realmente vim para a igreja. Até então eu ia para várias denominações, para vários ministérios. E glória a Deus pela igreja do Evangelho Quadrangular. Foi uma igreja que eu me encontrei, que eu me identifiquei. E que eu vi todos os meus sonhos sendo realizados. E os meus sonhos são, eu falo, no almejo, sabe? O que eu almejo para a salvação do meu esposo, do meu filho. É isso que eu almejo. Ver o Marquinhos na presença do Senhor, sempre olhando Ele. Acontece o que acontecer, permaneça firme. Independente do que o mundo te oferecer, permaneça firme. É isso que eu mais almejo. É esse o meu sonho. Então, assim, quando eu vim para o Evangelho, quando eu vim para a igreja, lutas vieram, situações vieram. Os meus filhos sofreram consequências. Mas em tudo, igreja, em tudo, eu vi o cuidado do Senhor. Deus levantou pessoas para nos ajudar, Deus levantou pessoas para interceder. E Deus me levantou para que hoje eu pudesse estar aqui contando um pouquinho da minha história para vocês. Não saindo porque foi lindo da mensagem que eu ia falar, ministrar. Enquanto eu não me permitia ser um vaso, ser uma pessoa quebrada pelo Espírito Santo, eu era nada. Eu era de verdade muito feio. Eu não tinha nada. Eu não tinha, na verdade,
nem peças íntimas para me vestir. Porque eu não permitia ser quebrado. E hoje, depois de toda a minha infância, minha adolescência, e já também com os meus filhos, com o Arthur em especial, foram muitas lutas, muitas situações. Mas Deus me guardou. Deus, Ele proveu. Deus, Ele me manteve firme, porque por muitos momentos eu tive vontade de suicidar, eu tive vontade de me prostituir, para tentar sair daquela situação. Mas Deus foi tão maravilhoso, que eu falo mesmo que o primeiro trabalho, eu sempre levei com muita honestidade o sustento para os filhos. Eu não precisei de fazer aquilo que o diabo queria que eu fizesse. O que eu quero trazer para você nessa manhã, para todos nós somos vasos. E cada um tem as suas rachaduras. Cada um tem a sua história. Mas independente de qual seja a sua história, você tem um Deus. Nós temos um Deus. Ele vai estar sempre disposto. Sempre Ele vai estar disposto a nos quebrar, a nos colocar de novo no lugar que Ele quer. E eu glorifico o Senhor, que quando eu entendi isso, que não era minha vida pessoal, emocional, que era a prioridade para mim, mas sim aquilo que Deus tinha me confiado há muitos anos atrás, a servir, a fazer aquilo que Ele sempre plantou no meu coração, o desejo de servir a casa do Senhor. E eu tenho buscado aqui no Senhor que eu quero servi-lo lá fora, porque tem muitas situações pela minha história, por tudo que eu passei. Às vezes eu realmente questiono algumas situações de pessoas, porque que não se posiciona. Tem que esperar chegar realmente no fundo do poço para se posicionar. E isso, de certa forma, me confronta, porque eu falo que quando a gente entende que somos nós que precisamos de Deus, você quer que todo mundo entenda dessa forma, né? Mas infelizmente não é assim. Então eu tenho buscado nas minhas orações que realmente, não só pelo propósito que o pastor tem proposto a liderança, mas realmente não vai adiantar nada. Deus, Ele mudou minha história da minha infância, da minha adolescência, da minha fase adulta. E quando chegar esse grande dia, eu falei, meu Deus, eu trabalhei tanto na sua casa, eu fiz, e não tenho nenhuma alma para apresentar ao Senhor. É isso que nós precisamos nos preocupar, mais do que nunca nesses últimos dias. E é isso que eu tenho buscado nas minhas orações. Dá-me alma, Jesus. Dá-me pessoas que eu possa influenciar, trazer para a tua presença. Eu tenho descoberto que isso não vai ser nem muito no falar, mas vai ser justamente nas nossas atitudes, no nosso testemunho diário. Então, assim, que realmente nós venhamos todos os dias. Não deixar que o espírito de orgulho, de vaidade, de achar que nós não somos nada. Ele ou ele, nós somos só vasos. Então, assim, é ser quebrado todo dia. Para que a pessoa que está do nosso lado, essa cadeira se encontra vazia. Quando alguém sentar, ela vai olhar para nós e falar, não, essa pessoa é tão diferente que eu vou continuar aqui, eu vou ouvir mais vezes. Porque a diferença nela, a diferença que está nela, está me incomodando. É isso que nós precisamos buscar. E quando toda a igreja, quando todo Israel, Rabadá, Show, Nananá, entender isso, nós vamos ver de uma forma tão linda a presença do Senhor se manifestando no meio do seu povo, que é a sua casa. Quando se fala da igreja primitiva, quando se fala daquele povo
quando se reunia, milagres, coisas extraordinárias aconteciam, igreja. Deus, Ele fazia, Ele faz. Ele faz, Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua no controle de tudo. Então nós precisamos, como uma igreja unida, como um povo realmente aliançado do Senhor, desejar cada vez mais e mais ser luz, ser pessoas que influenciam outras pessoas, para que a presença do Espírito Santo de Deus se manifeste no meio do seu povo. E que nada vai ser mais importante do que essa presença. Em nome de Jesus. Que nós possamos voltar para as nossas casas, pedindo ao Senhor, dando liberdade a Ele, para nos quebrar todos os dias, para nos moldar, para sermos como Ele quer que nós sejamos. Amém? O Espírito Santo de Deus tem falado no seu coração. O Espírito Santo de Deus possa E hoje é manhã de ceia. A Bíblia diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois ele pega o cálice e diz: esse é o meu sangue. É a nova aliança. Todas as vezes, comendo desse pão e bebendo desse cálice, anunciais a morte de Cristo até que venha. Então, que nós possamos entender que este pão que nós vamos comer não é um pão qualquer. Esse cálice, que na verdade é um suco de uva, não é simplesmente um suco de uva. Está representado pelo sangue de Jesus. Quando nós comemos do pão, nós estamos fazendo menção do Senhor Jesus. Fazer isso em memória de mim. Quando nós tomamos do cálice, nós anunciamos a Cristo até que Ele venha. Então, não são dois elementos comuns, mas sim o corpo de Cristo e o sangue de Jesus. O sangue que foi derramado para a nova aliança. Nós vamos orar e consagrar o pão e consagrar o cálice. E no momento em que você participar, você será curado de tudo, limpo, purificado, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós apresentamos agora diante do Senhor o pão, que o Senhor nos disse que é o corpo do teu Filho, que o Senhor ofereceu por nós, pagando a nossa dívida. Apresentamos o cálice, meu Deus,
está simbolizado pelo teu sangue, o sangue de Jesus que foi derramado para nos lavar, para nos justificar, para nos limpar. Meu Deus, que ao ingerirmos esses dois elementos sejamos curados, libertos, renovados, restaurados pelo poder do pão e do cálice, do corpo e do sangue. Em nome de Jesus. Você vai receber, e no momento que você receber, você vai se pondo de pé. Pode se comigo.
carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, Paulo ele diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Paulo ele nos ensina a receber o amor de Deus através da nossa oferta, através da nossa semente. Nós encontramos também o amor de Deus quando nós olhamos para o altar e semeamos. Toda essa palavra de Paulo, ela está referida à igreja, ao nosso amor pela igreja, ao nosso amor pela casa de Deus, para trazer o suprimento, para suprir as necessidades da igreja. E são promessas que Deus libera na nossa vida. Nosso Deus, nós te adoramos pela oportunidade que temos, ó Deus, de oferecer ao Senhor a nossa oferta. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, por nos dar saúde para trabalhar, por abrir as portas para nós. Meu Pai, eu peço ao Senhor agora que entra com a bênção da multiplicação e a bênção da provisão. Também nós consagramos os dízimos diante do Senhor e consagramos as ofertas no nome de Jesus. Amém. Santo